Introdução. Por que o normal é um mito e que importância isso tem? Na sociedade mais obcecada por saúde que já existiu, as coisas não vão nada bem. A saúde e o bem-estar se tornaram uma fixação moderna. Indústrias multibilionárias contam com investimento contínuo, mental e emocional, sem esquecer o financeiro, das pessoas, em sua busca interminável para comer melhor, parecer mais jovem, viver mais, ter mais energia ou simplesmente ter menos sintomas do que quer que seja. Vemos notícias, entre aspas, revolucionárias nas capas de revistas, matérias de TV, anúncios onipresentes e uma enxurrada diária de conteúdo viralizado na internet. Tudo nos empurrando essa ou aquela forma de melhorar a nós mesmos. Fazemos o possível para nos manter atualizados. Tomamos suplementos, nos matriculamos em aulas de yoga, experimentamos todas as novas dietas, pagamos por testes genéticos, traçamos estratégias para evitar o câncer ou a demência e buscamos conselhos médicos ou terapias alternativas para as doenças do corpo, da mente e da alma. Apesar disso tudo, nossa saúde está piorando. O que é que está acontecendo? Como devemos interpretar o fato de, nesse mundo tão moderno, no auge do conhecimento e da sofisticação da medicina, vermos cada vez mais doenças físicas crônicas e transtornos mentais? E como não estamos alarmados com isso? Por fim, como devemos agir para prevenir e curar os muitos males que nos assolam, mesmo sem considerar as catástrofes terríveis como a pandemia de Covid-19? Com mais de 3 décadas de exercício da medicina, num trabalho que inclui desde partos até a administração do setor de cuidados paliativos no hospital. Sempre me interessei pelos vínculos entre os indivíduos e os contextos sociais e emocionais nos quais nossa vida se desenrola, e nos quais a saúde ou a doença subsequentemente ocorrem. Com o tempo, essa curiosidade, ou melhor dizendo, esse fascínio, me levou a examinar a fundo a inovadora ciência que estabeleceu esses vínculos. Meus livros anteriores exploraram algumas dessas conexões, manifestadas em males específicos, como o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, a dependência, o câncer e todos os tipos de doenças autoimunes. Escrevi também sobre o desenvolvimento infantil, durante o período mais decisivamente formador de nossa vida. O escopo desse livro, O Mito do Normal, é bem mais abrangente. Passei a acreditar que, por trás da verdadeira epidemia de mazelas crônicas, tanto mentais quanto físicas, que assolam nossa época, existe algo de errado em nossa própria cultura, que gera ao mesmo tempo a profusão de males dos quais sofremos e os pontos cegos ideológicos que nos impedem de enxergar a situação com clareza e tomar alguma providência mais eficaz. Esses pontos cegos, prevalentes na cultura de modo geral, porém endêmicos em trágica escala na minha profissão, nos mantêm ignorantes em relação às conexões entre a nossa saúde e nossa vida socioemocional. Outra forma de dizer a mesma coisa. Uma doença crônica, seja ela mental ou física, é em grande medida uma função ou um aspecto do modo como as coisas são, e não uma disfunção, ou seja, ela não é uma aberração misteriosa, mas uma consequência do nosso modo de viver. A expressão cultura tóxica, que muitas vezes usamos para descrever a nossa sociedade, pode sugerir coisas como poluentes ambientais, tão prevalentes desde os primórdios da era industrial e tão nocivos para a saúde humana, de partículas de amianto até a propagação desenfreada de dióxido de carbono. De fato, não faltam entre nós toxinas reais e concretas. Também poderíamos entender o adjetivo tóxico em sua acepção mais contemporânea, mais pop e psicológica, como a propagação de negatividade, desconfiança, hostilidade, polarização, que de modo irrefutável caracteriza o momento sociopolítico atual. Com certeza, podemos incluir ambos os significados de cultura tóxica em nossa discussão, mas nesse livro uso a expressão cultura tóxica para caracterizar algo ainda mais amplo e profundamente arraigado, o que? Todo o contexto de estruturas sociais, sistemas de crença, pressuposições e valores que nos cerca e que necessariamente permeia todos os aspectos da nossa vida. O fato de a vida social influenciar a saúde não é uma descoberta nova,
Porém, o reconhecimento desse fato nunca foi tão urgente. Vejo isso como a questão de saúde mais crucial e com mais consequências da nossa época, movida pelos efeitos do aumento do estresse, da desigualdade econômica e da catástrofe climática, para citar apenas alguns fatores. Nosso conceito de bem-estar precisa passar do individual para o global, em todos os sentidos da palavra. Isso vale em especial para essa era do capitalismo globalizado, que, nas palavras do historiador cultural Maurice Berman, se tornou o ambiente comercial total que circunscreve todo o mundo mental. Dada a unidade entre corpo e mente, que será destacada nesse livro, eu acrescentaria que isso constitui também um ambiente fisiológico total. A meu ver, pela sua própria natureza, nossa cultura social e econômica gera fatores de estresse crônicos, que prejudicam o nosso bem-estar de maneira grave, como vem fazendo com cada vez mais força ao longo das últimas décadas. Eis uma analogia que pode ser útil. No laboratório, uma cultura é o quê? É um caldo bioquímico criado sob medida para o desenvolvimento de uma forma de vida específica. Pressupondo que os micro-organismos em questão comecem um experimento com uma saúde e adequação genética perfeitas, uma cultura adequada e uma boa manutenção deveria permitir o desenvolvimento e proliferação saudável deles, dos micro-organismos. Se esses micro-organismos começam a apresentar patologias em taxas incomuns ou não conseguem se desenvolver direito, de duas uma: ou a cultura se contaminou, ou desde o início não constituía a mistura certa. Fosse como fosse, poderíamos denominar isso corretamente de cultura tóxica, ou seja, inadequada para as criaturas que deveria sustentar, ou pior, perigosa para a sua existência. Então, o mesmo vale para as sociedades humanas. Como afirma o apresentador, ativista e escritor Thomas Hartmann, a cultura pode ser saudável ou tóxica, promover o bem-estar ou matar. Da perspectiva do bem-estar, nossa cultura atual, vista como um experimento de laboratório, é uma demonstração cada vez mais globalizada do que pode dar errado. Apesar de recursos econômicos, tecnológicos, médicos espetaculares, ela leva um número incalculável de seres humanos a padecerem de doenças geradas por estresse, desigualdade, degradação ambiental, mudança climática, pobreza e isolamento social. Ela permite que milhões de pessoas morram prematuramente de doenças que sabemos evitar ou de privações de recursos de que dispomos em quantidades suficientes para eliminar. Nos Estados Unidos, o epicentro do sistema econômico globalizado. 60% dos adultos têm algum distúrbio crônico, como hipertensão arterial ou diabetes. Mais de 40% apresentam 2 ou mais distúrbios desse tipo. Quase 70% dos americanos tomam 1 ou mais remédios vendidos com receita controlada. Mais da metade toma 2 diariamente. No Canadá, meu país, metade de todos os baby boomers terão hipertensão em poucos anos, caso a tendência atual se mantenha. Entre as mulheres, vê-se um aumento desproporcional dos diagnósticos de doenças autoimunes potencialmente debilitantes, como a esclerose múltipla. Entre os jovens, os cânceres não relacionados ao tabagismo parecem estar aumentando. As taxas de obesidade, juntamente com vários riscos para a saúde que a acompanham, estão subindo em muitos países, entre eles Canadá, Austrália e em especial Estados Unidos, onde mais de 30% da população adulta atende aos critérios que a definem. Recentemente, o México ultrapassou seu vizinho mais ao norte, nessa nada invejável categoria, resultando em 38 mexicanos diagnosticados com diabetes por hora. Graças à globalização, a Ásia está recuperando o atraso. A China adentrou a era da obesidade, relata o pesquisador de saúde infantil Ji Chengye, em Pequim. A velocidade de crescimento é chocante. Em todo o mundo ocidental, os diagnósticos de distúrbios mentais têm aumentado exponencialmente entre jovens adultos e idosos. No Canadá, depressão e ansiedade são os diagnósticos que mais crescem. Em 2019, mais de 50 milhões de americanos, o que corresponde a mais de 20% da população adulta norte-americana, teve algum episódio de doença mental. Na Europa, segundo autores de uma pesquisa internacional recente, os transtornos mentais se tornaram o maior desafio do século XXI.
Milhões de crianças e jovens americanos vêm sendo medicados com estimulantes, antidepressivos e até mesmo drogas antipsicóticas, cujos efeitos de longo prazo no cérebro em desenvolvimento ainda não foram estabelecidos. Uma manchete arrepiante no site de notícias Science Alert fala por si. Tentativas de suicídio por crianças explodem nos Estados Unidos e ninguém sabe por quê. O panorama é igualmente grave no Reino Unido, onde o jornal The Guardian recentemente noticiou. Universidades britânicas veem aumento de ansiedade, colapso nervoso e depressão em alunos. À medida que a globalização toma conta do mundo, distúrbios até então encontrados em países, entre aspas, desenvolvidos, estão começando a adentrar novos territórios. Por exemplo, TDAH em crianças tornou-se uma questão de saúde pública cada vez mais grave na China. A catástrofe climática, que já nos afeta, introduziu um risco inteiramente novo, uma versão amplificada, se é que isso é possível, da ameaça que a guerra nuclear representa desde Hiroshima. A preocupação com a mudança climática está associada à percepção dos jovens de que eles não têm futuro, de que a humanidade está condenada, constataram os autores de uma pesquisa de 2021 sobre as atitudes de mais de 10 mil indivíduos em 42 países. Além da sensação de terem sido traídos e abandonados pelos governos e pelos adultos, o desânimo e a falta de esperança demonstrados pelos participantes da pesquisa são fatores de estresse crônicos que terão implicações negativas, significativas, duradouras e progressivas na saúde mental de crianças e jovens. Voltando à analogia do laboratório, podemos concluir inquestionavelmente que nossa cultura é tóxica e mais, nós nos acostumamos, ou talvez seja mais adequado dizer, nos aculturamos, a grande parte do que nos aflige. Essas coisas se tornaram, na falta de um adjetivo melhor, normais, daí o mito do normal, né? Na prática clínica, a palavra normal designa, entre outras coisas, o estado que é nosso objetivo como médicos e que serve de fronteira para distinguir saúde de doença. Níveis normais, funcionamento normal, são nossas metas ao indicar procedimentos ou medicações. Também avaliamos o sucesso ou fracasso de um tratamento em comparação com normas estatísticas. Tranquilizamos pacientes aflitos de que tal sintoma ou efeito colateral é totalmente normal, no sentido de esperado. Todos esses são usos específicos e legítimos da palavra normal, que nos permitem avaliar situações de modo realista, para podermos mirar adequadamente nossos esforços. Não é nesse sentido que a palavra normal é usada no título desse livro, mas sim em uma acepção mais insidiosa, que em vez de nos ajudar a progredir em direção a um futuro mais saudável, nos impede de tentar fazer isso já de saída. Para o bem ou para o mal, nós humanos temos um grande talento para nos acostumar às coisas, em especial quando as mudanças são progressivas. Assim, a palavra normalizar refere-se ao mecanismo por meio do qual uma coisa antes aberrante se torna comum o suficiente para não ser captada pelo nosso radar. Num nível social, portanto, normal muitas vezes significa não há nada diferente a ser visto por aqui. Todos os sistemas estão funcionando como deveriam, não é preciso mais nenhuma investigação. A verdade, do meu ponto de vista, é muito diferente. O saudoso David Foster Wallace, artífice da palavra, escritor e ensaísta, certa vez abriu um discurso com uma parábola bem-humorada, que ilustra bem o problema do conceito de normalidade. A história fala sobre dois peixes jovens que cruzam com um peixe ancião, que os cumprimenta alegremente. Bom dia, rapazes, como está a água? E depois de os dois jovens peixes passarem um tempo nadando, um deles olha para o outro e pergunta, o que é água? A questão que Wallace queria levantar era que as realidades mais evidentes, mais onipresentes e mais importantes, muitas vezes são as mais difíceis de enxergar e de abordar. Na superfície, reconheceu ele, isso poderia soar como um clichê banal, mas nas trincheiras do dia a dia da existência adulta, os clichês banais podem ter uma importância de vida ou morte. Ele poderia muito bem estar se referindo à tese desse livro. De fato, a vida e também a morte das pessoas, sua qualidade e, em muitos casos, sua duração, estão intimamente ligadas aos aspectos da sociedade moderna mais difíceis de ver e de abordar.
Fenômenos que, como a água para os peixes, são ao mesmo tempo demasiado vastos e demasiado próximos para serem devidamente valorizados. Em outras palavras, aqueles aspectos da vida cotidiana que hoje nos parecem normais são os que mais alto gritam para serem examinados. Esse é o meu argumento central. Minha intenção de fundo, por consequência, é propor um novo modo de ver e de falar sobre esses fenômenos, trazendo-os do fundo para a frente da cena, para que talvez possamos encontrar mais rapidamente seus tão necessários remédios. Acredito que muito daquilo que se considera normal hoje não é nem saudável, nem natural, e que corresponder aos critérios de normalidade da sociedade moderna significa conformar-se a exigências profundamente anormais, no que tange às necessidades que a natureza nos deu, ou seja, pouco saudáveis e prejudiciais nos níveis fisiológico, mental e espiritual. Se pudéssemos começar a ver muitas doenças não como uma reviravolta cruel do destino, ou um mistério insondável, mas como algo esperado, e, portanto, uma consequência normal de circunstâncias anormais e antinaturais, isso teria implicações revolucionárias para o modo como abordamos tudo que tem a ver com saúde. Os corpos e as mentes doentes não seriam mais considerados expressões de patologias individuais, mas sim alarmes vivos que direcionam nossa atenção para aquilo que não está funcionando bem em nossa sociedade e para questionamentos do tipo: até que ponto nossas certezas e pressuposições dominantes a respeito da saúde, na verdade, são ficções? Vistas com clareza, elas também talvez nos forneçam pistas do que seria preciso para reverter o curso e construir um mundo mais saudável. Bem mais do que uma falta de perspicácia tecnológica, verba ou novas descobertas, a noção equivocada que nossa cultura tem da normalidade é o maior impeditivo para construir um mundo mais saudável e chega a nos impedir de usar os conhecimentos de que já dispomos. Seus efeitos oclusivos são particularmente dominantes na área em que uma visão desimpedida é mais necessária, a medicina. Devido a um viés ostensivamente científico, que sob alguns aspectos mais se assemelha a uma ideologia do que a um conhecimento empírico, o paradigma médico atual comete um erro duplo. 1. Reduz eventos complexos à sua biologia. 2. Separa a mente do corpo, preocupando-se quase exclusivamente com um sem levar em conta a unidade essencial entre os dois. Essa falha não invalida as conquistas inquestionavelmente milagrosas da medicina, tampouco macula a boa intenção de tantos que a praticam, mas restringe o bem que a ciência médica poderia estar fazendo. Um dos fracassos mais persistentes e calamitosos que prejudicam nossos sistemas de saúde é a ignorância, no sentido de não saber ou de ignorar aquilo que já foi estabelecido pela ciência. Por exemplo, os indícios abundantes e crescentes de que pessoas vivas não podem ser separadas em órgãos e sistemas distintos, nem mesmo em mentes e corpos. De modo geral, o mundo da medicina não quis ou não conseguiu metabolizar esses indícios e ajustar suas práticas de maneira adequada. A nova ciência, boa parte da qual não é conceitualmente tão nova assim, ainda não tem impacto significativo na formação em medicina, o que obriga profissionais de saúde bem intencionados a trabalharem no escuro. Muitos acabam tendo que ligar os pontos sozinhos. Para mim, o processo de juntar as peças começou muitas décadas atrás, quando um palpite me fez ir além do repertório padrão de perguntas médicas áridas e profissionais sobre a apresentação de sintomas e históricos médicos. E passei a perguntar aos meus pacientes sobre o contexto mais geral de suas doenças. Passei a perguntar sobre a vida deles. Sou grato pelo que esses homens e mulheres me ensinaram, com sua forma de viver e de morrer, de sofrer e de se recuperar, e com as histórias que compartilharam comigo. O centro da questão, que está de acordo com o que a ciência mostra, é o seguinte: saúde e doença não são estados aleatórios, num corpo específico ou numa parte específica do corpo. Elas são, isso sim, expressão de uma vida inteira vivida. Vida esta que, por sua vez, não pode ser compreendida de maneira isolada. Ela é influenciada por, ou melhor, decorre de toda uma teia de circunstâncias, relacionamentos, acontecimentos e experiências. É claro que temos motivo
para comemorar os avanços espantosos da medicina nos 2 últimos séculos e a incansável coragem e genialidade daqueles cujo trabalho possibilitou passos gigantescos em muitas áreas distintas da saúde humana. Para citar um exemplo apenas, a incidência de poliomielite, doença terrível que matava ou deixava sequelas em muitas crianças apenas 2 ou 3 gerações atrás, caiu mais de 99% desde 1988 nos Estados Unidos. A maioria das crianças hoje em dia provavelmente nunca ouviu falar dessa doença, poliomielite. Até a mais recente epidemia de HIV foi atenuada num período relativamente curto e passou de uma sentença de morte a uma doença crônica administrável, pelo menos para quem tem acesso a certo tipo de tratamento. E por mais destruidora que tenha sido a pandemia de Covid-19, o rápido desenvolvimento de vacinas pode ser listado entre as vitórias da ciência e da medicina modernas. O problema de notícias boas como essas, e são mesmo notícias muito boas, é que elas instigam a tranquilizadora convicção de que estamos, de modo geral, avançando em direção a uma vida mais saudável, o que nos coloca num estado de falsa passividade. O verdadeiro cenário é bem diferente. Longe de estarmos prestes a vencer os desafios de saúde contemporâneos que nos confrontam, nós mal estamos conseguindo acompanhar a velocidade da maioria deles. Muitas vezes o melhor que podemos fazer é mitigar sintomas, seja por via cirúrgica, farmacológica ou ambas. Por mais bem-vindos que sejam os avanços da medicina e por mais frutíferas que possam ser as pesquisas, o X da questão não é uma falta de fatos, nem uma falta de tecnologia ou técnicas, mas sim uma perspectiva empobrecida e ultrapassada que não é capaz de explicar o que estamos vendo. Meu objetivo aqui é propor uma perspectiva nova que acredito traz enormes possibilidades para um paradigma mais saudável. O quê? Uma nova visão do normal que alimente o melhor que existe em nós. O arco narrativo desse livro segue os círculos concêntricos de causa, conexão e consequência, que influenciam quão saudáveis ou quão pouco saudáveis nós somos, começando de dentro para fora, no nível da biologia humana, e examinando em seguida os relacionamentos estreitos nos quais nosso corpo, nosso cérebro e nossa personalidade se desenvolvem. Avançaremos de dentro para fora em direção às dimensões mais macro de nossa existência coletiva, ou seja, as dimensões socioeconômica e política. Pelo caminho, mostrarei como nossa saúde física e mental está intrincadamente vinculada a como nos sentimos. 2. Nossas percepções e crenças em relação a nós mesmos e ao mundo. E 3. As maneiras como a vida satisfaz ou não nossas necessidades humanas inegociáveis. Como o trauma é uma camada que constitui um dos alicerces da experiência da vida moderna, mas é em grande parte ignorado ou erroneamente interpretado, começarei com uma definição de trabalho que servirá de base para tudo o que virá a seguir. Em cada etapa, minha tarefa é erguer o véu do senso comum e do conhecimento transmitido e considerar o que a ciência e a observação atenta nos dizem, com o objetivo de desfazer os mitos que mantêm o status quo cristalizado. Como em meus livros anteriores, a ciência e suas implicações de saúde serão explicadas por meio de histórias reais e estudos de casos de pessoas que tiveram a generosidade de compartilhar comigo um pouco de sua jornada na doença e na saúde. São histórias que oscilam entre levemente surpreendentes e verdadeiramente inacreditáveis, entre comoventes e inspiradoras. Inspiradora sim, pois há uma consequência animadora para todas essas notícias ruins. Quando conseguimos olhar de frente para o que nós, como cultura, normalizamos em relação à doença e saúde, e entender que esse, na verdade, não é o modo como as coisas devem ser, nasce a possibilidade de voltar ao que sempre foi a intenção da natureza para nós. Daí o sentido de cura, no subtítulo desse livro. Quando tomamos a decisão de olhar para como as coisas são, o processo de cura, palavra cuja raiz significa voltar à inteireza, pode começar. Essa afirmação não contém nenhuma promessa de curas milagrosas, apenas o reconhecimento de que cada um de nós contém possibilidades ainda não imaginadas de bem-estar.
Possibilidades que só se revelam quando enfrentamos e desmistificamos os mitos equivocados a respeito da normalidade aos quais nos acostumamos passivamente. Se isso é verdade para nós como indivíduos, também deve ser verdade para nós como espécie. A cura não está garantida, mas está disponível, não é um exagero dizer, a essa altura da história da Terra, que ela é também necessária. Tudo que vi e tudo que aprendi ao longo dos anos me dá a certeza de que nós a temos dentro de nós.